Queridos irmãos e irmãs, paz e bem no Senhor. Hoje, segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. E nós vamos meditar com a Igreja o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados de uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui no Evangelho de hoje um grande ensinamento de Jesus para nós. Nós vimos que os discípulos de Jesus tiveram no momento um fracasso diante da cura, da libertação de um menino. Por quê? Jesus explica o porquê. Por causa da falta de confiança na graça de Deus, por causa da falta de fé de cada um deles. Ora, meus irmãos, qual é o ensinamento que Jesus tem para nós hoje? Que nós, quando nos colocamos diante de Deus, temos que nos colocar com confiança. Temos que nos colocar acreditando que Deus pode realizar a graça que tanto precisamos. Que Deus pode realizar aquilo que precisamos para a nossa vida. É preciso ter fé. É preciso crer para que a graça de Deus aconteça. Se na minha vida e na sua vida ainda não aconteceu a graça que pedimos, é porque nós já pedimos duvidando de Deus. Será que vai acontecer?
Será que Deus vai me atender? Assim, nós impedimos que Deus haja como deve ser na nossa vida. Precisamos ter fé. O pai do menino duvida de Jesus. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha piedade de nós e faça. Jesus fala, se podes, isso é duvidar. Quantas vezes eu e você não rezamos assim para o Senhor? Não nos dirigimos assim a Deus na nossa oração. Se o Senhor pode, se o Senhor talvez conseguir resolver tal coisa na minha vida. Não. O Senhor pode, o Senhor tem o poder, o Senhor realiza a graça. Eu preciso ter fé. Tudo acontece pela minha fé. Pela graça de Deus tudo acontece. Mas a minha fé é a grande colaboradora para que a graça de Deus aconteça. Então aprendamos isso hoje, meus irmãos, a nos dirigir a Deus com uma oração firme e forte. Somente pela oração nós conseguiremos vencer todos os males, todos os obstáculos e todas as dificuldades que nos sobrevêm na nossa vida. Que nós aprendamos isso no Santo Evangelho. Tenhamos confiança de verdade em Deus. Tenhamos fé verdadeiramente em Deus e Ele agirá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.